Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu trouxe para vocês 10 funções mais importantes no Excel, como que a gente utiliza cada uma delas, e eu montei esse arquivo dividindo aqui por guias cada uma dessas funções com o exemplo e a explicação, e eu vou deixar no link da descrição desse vídeo esse arquivo para que você possa baixar, praticar e manter aí guardado caso você venha precisar de utilizar alguma dessas fórmulas. E se você quer dominar o Excel, na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Bora pro vídeo. E a nossa primeira função, ela é a função soma. Sim, a função soma, ela é a função mais utilizada no Excel, e toda vez que a gente fala de uma lista de funções importantes, não tem como deixar a função soma fora. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela com valores numéricos na coluna valor e eu quero realizar uma soma. E eu vou colocar simplesmente o sinal de igual, porque é assim que a gente inicia uma função, e vou colocar a palavra soma. Abro o parênteses e vou passar nesse meu intervalo quais são as células que eu pretendo somar. Eu posso fazer isso clicando e arrastando aqui na coluna dos valores, fecho o parênteses e dou um Enter, e eu tenho então a somatória dessa tabela. Ou então eu passo a referência de E8, que é esse valor aqui da célula do primeiro produto, até a referência E20, dividido entre dois pontos, para indicar que é um intervalo, e eu faço a soma da mesma forma. Tem também um atalho muito útil na questão da função soma, que é utilizar o Alt igual embaixo da minha coluna, a qual eu pretendo somar, e dar um Enter, e ela também faz a soma também utilizando essa função. A segunda função é a função média. Essa função ela vai fazer uma verificação aqui entre os valores de um intervalo que eu passar para o Excel e vai realizar uma média aritmétrica entre esses valores. E para utilizar ela, eu coloco igual e escrevo a palavra média. Abro o parênteses e utilizo a mesma regra da função soma, que é passar o intervalo da coluna de valores sempre com a primeira e a última referência. Veja, se eu clicar na primeira célula aqui onde está o valor de 150 e digitar aqui dois pontos e clicar na última referência, eu consigo também fazer essa seleção. Mas a forma mais prática mesmo, pessoal, é clicando e arrastando no intervalo que você consegue chegar aqui nessa seleção. Fecho parênteses, dá um Enter, e aqui eu tenho então a média nesses meus valores. Essa função equivale se caso eu viesse aqui somando valor por valor e depois dividisse pela quantidade de valores que eu tenho nesse intervalo aqui. Por exemplo, se eu dividisse por 4, esses 4 primeiros valores. É isso que essa função faz, mas de uma forma muito mais automática. A terceira função é a função máximo. Essa função ela vai trazer qual que é o valor máximo de um intervalo. Então eu vou colocar igual a máximo, a palavra máximo, vou selecionar o intervalo, aqui da mesma forma que eu fiz com as outras funções, fecho o parênteses, dou um Enter, e ele retornou que o valor máximo desse intervalo é o valor 202. O interessante da função máxima é que ela traz realmente o maior valor. Mas e se caso eu quisesse saber o segundo maior valor ou o terceiro maior valor? Aí nós não utilizamos a função máxima, nós vamos utilizar a função maior, que ela fica assim, ó, igual a maior. Isso só para a gente poder complementar aqui a explicação. Eu faço a passagem do mesmo intervalo e agora eu tenho um argumento K. Esse argumento K, ele significa o seguinte: se eu digitar 1, ele traz o primeiro maior. Se eu digitar o K como 2, ele traz o segundo valor maior, e assim por diante. Então, se eu colocar aqui 1 e fechar o parênteses, eu tenho o mesmo resultado da função máximo, porém se eu colocasse o valor 2 aqui, ele trouxe outro 202, porque provavelmente tem mais, olha só, tem vários 202 aqui. Mas é assim que a função maior funciona. E agora nós temos a função mínimo, que é o oposto da função máximo. Eu vou colocar igual a mínimo, vou selecionar o intervalo que eu estou analisando, fecho parênteses, dou Enter, e o Excel trouxe o valor mínimo que eu encontrei nesse intervalo. E a função menor tem a mesma funcionalidade, porém com o atributo K, que permite eu querer saber qual que é o primeiro número menor, o segundo número menor, e assim por diante também, tá ok? Agora nós vamos falar sobre uma outra função muito utilizada no Excel, que é a função C, que é a função de condicional. Essa função ela pode ser combinada com outras fórmulas, mas enfim, é uma das funções mais utilizadas e eu vou dar uma explicação bem rápida sobre ela. A primeira coisa é que a função C ela vai analisar uma condição e ela vai te dar dois caminhos, um para se esse caminho for verdadeiro e outro para se esse caminho for falso. Então imagine a seguinte condição:
Se eu quero saber se o valor da célula está preenchido ou está vazio, eu faço uma condição para verificar se ele está preenchido. Caso verdadeiro, ele segue um caminho, como se fosse uma bifurcação. Caso falso, ele vai para uma outra direção. E como que funciona a sintaxe da função C? Vou colocar aqui do lado, ó, ela funciona dessa forma. C, eu abro o parênteses, primeiro eu coloco a condição, isso não é a fórmula, só estou explicando para vocês. Depois, o próximo argumento vai ser caso verdadeiro, eu vou fazer algo, e o próximo argumento, caso falso. Então é assim que ela se divide, condição, verdadeiro e falso. Então aqui abaixo eu deixei um exemplo para nós podermos aplicar essa fórmula. Imagine a seguinte situação, eu quero verificar se um cliente ele é novo, e se caso esse cliente for realmente novo, ou seja, se verdadeiro, eu vou aplicar um desconto, vou dar um desconto para ele. Caso contrário, eu vou falar que ele não tem um desconto. Então eu vou vir aqui na célula que está à frente do cliente, e vou inserir aqui um checkbox só para eu verificar. Então, se o cliente for novo, eu marco. Se o cliente não for novo, eu deixo vazio. E aqui abaixo, em desconto, eu vou só verificar se essa célula está preenchida como verdadeiro ou falso. Então, eu faço igual a C, abro o parênteses. A condição ela vem com esse nome de teste lógico. A condição que eu vou verificar aqui é se essa célula C23, onde está esse checkbox, ela é verdadeira. Então eu falo se C23 é igual a verdadeiro, vou escrever aqui verdadeiro, ponto e vírgula. Então, se isso for verdadeiro, qual mensagem que eu vou trazer na minha célula? Eu vou colocar assim, sim para desconto, né? E vai significar que aquele cliente tem um desconto, ponto e vírgula. E se for falso, eu vou colocar a palavra não. Lembrando que textos nós colocamos sempre entre aspas duplas nas fórmulas, exceto verdadeiro ou falso, porque ele é uma variável reconhecida pelo Excel. Então, eu vou fechar aqui o parênteses, vou dar um Enter. Como está desmarcado, esse cliente, no caso, não seria um cliente novo, está como não. Mas se eu marcar como cliente novo, observe que o desconto foi para sim. Então, eu consigo fazer essa interação com a função C, verificando uma outra célula. E nesse exemplo aqui abaixo, olha só, a nota do aluno deve ser maior que 7 para ele ser aprovado. Eu posso fazer essa verificação como a minha condição e um retorno para se verdadeiro e para se falso. Então, se o aluno tirou 8, será que ele foi aprovado ou foi reprovado? Vamos verificar com a função C? Eu faço igual a C, abro parênteses, qual que vai ser minha condição? Quando eu falo condição, você pensa em teste lógico. O teste lógico é se a célula C31, que é onde está a nota do aluno, for maior ou igual, né? Eu posso combinar esses dois sinais, igual a 7, ponto e vírgula. Então, se for verdadeiro, eu coloco aprovado, ponto e vírgula. E se for falso, eu coloco reprovado. Lembrando de sempre colocar entre aspas duplas. Dou um Enter. Então, esse aluno, se ele tirar 8, ele foi aprovado. Se ele tirar 5, reprovado. Se ele tirar 9, aprovado. Então, é assim que a gente utiliza a função C. Lembrando que esse arquivo vai estar na descrição do vídeo para que você possa baixar e praticar também, tá ok? Agora, a nossa próxima função é a função PROC-V, também muito famosa, muito utilizada no Excel, que é a função que permite eu buscar um valor de acordo com uma referência, de acordo com alguma variável. Então, vamos imaginar essa seguinte situação. Eu tenho uma tabela de matrículas de funcionário. Uma coluna é a matrícula, a outra é o nome do funcionário. E eu gostaria de digitar aqui uma matrícula, exemplo 530, e que o Excel retornasse automaticamente na frente o nome do funcionário cuja matrícula é 530. Então, essa busca a gente faz utilizando a função PROC-V. E como que funciona ela? Vai funcionar da seguinte forma, igual, eu vou digitar a palavra PROC-V e vou abrir o parênteses. E ele me trouxe aqui 4 argumentos. Eu preciso informar para o Excel qual que é o valor procurado. Na sequência, qual que é a tabela, né, ou a matriz aonde eu estou procurando esse valor. Qual que é a coluna que eu quero trazer como retorno e se eu quero um valor exato ou aproximado. Então, o valor que eu estou procurando é a matrícula. Então, eu vou selecionar essa célula que tem a matrícula, é a célula B10, ponto e vírgula. Qual que é a matriz? É essa tabela. Eu vou selecionar ela aqui e vou arrastar, ponto e vírgula, o número do índice coluna. Esse argumento é o mais complicadinho um pouco de se compreender, mas o que você tem que entender? Quando você seleciona essa tabela, a primeira coluna da tabela que você selecionou é o índice 1 e as demais são os próximos índices, 2, 3, 4 e assim por diante. E um outro fator importante no PROC-V é que o valor procurado, no caso a matrícula, obrigatoriamente ele tem que ser o índice 1 da minha tabela, igual está aqui, ó. O índice 1 é a matrícula, o índice 2 seria um funcionário. Então, na minha variável aqui, número do índice da coluna que eu quero retornar como resultado da minha função, eu vou colocar o 2, que é a coluna de funcionário.
ponto e vírgula, e aqui ele só pergunta se eu quero uma correspondência exata ou uma correspondência aproximada. Nesse caso, nós queremos uma correspondência exata, que é, no caso, o verdadeiro aqui. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, e agora com o número 530 eu tenho o nome do funcionário. Vamos colocar 515, e ele retornou aqui a funcionária Camila, igual a tabela ali ao lado. 540, ele tem esse outro funcionário. Lembrando que essa tabela, com o PROC-V, ela pode estar em uma outra planilha, em um outro arquivo, e você consegue fazer tudo isso que nós estamos mostrando aqui nessa explicação. E a próxima função que a gente vai ver aqui agora é a função CONT-C. Essa função permite eu responder algumas perguntas específicas no intervalo de dados ou numa tabela. Olha esse caso, eu tenho uma abela de venda com o código, com o produto, com a cor do produto, o canal de venda e o valor vendido. Imagine que eu tenha a seguinte pergunta: qual é o total, né, de pedido que entrou pelo canal online? Eu não quero saber valor, eu não quero saber nada, eu só quero saber a quantidade de pedidos. E isso a gente consegue utilizar a função cont.c, que eu vou contar de acordo com um critério. Então eu coloco igual a cont.c, abro o parênteses, vou falar qual que é o intervalo que eu quero verificar, nesse caso é o intervalo de canais. Eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, e qual o critério que eu desejo contar. Nesse caso, eu quero saber toda vez que ele encontra a palavra online. E eu vou colocar essa palavra entre aspas duplas. Vamos colocar aqui online, fecho aspas duplas, fecho o parênteses do Enter, e o Excel contou que 8 pedidos desse intervalo foram através do canal online. Agora eu preciso saber o total de pedidos presenciais. Faço a mesma coisa, igual cont.c, abro parênteses, seleciono o intervalo de canais, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar a palavra presencial. Fecho o parênteses ao Enter, e ele encontrou 5 pedidos para esse argumento. E na sequência, então, a gente pode ver agora a função soma-C, que ela tem praticamente a mesma ideia da função de contar, né, que é o cont-C. Porém, agora eu vou somar os valores. Então, eu não quero mais saber quantos pedidos foram pelo canal online. Eu quero saber quanto que é o valor somado que eu tive através do canal online. Então, eu preciso fazer uma soma com uma condicional. E eu vou utilizar aqui, então, o soma-C. Coloco o soma-C, abro parênteses. O intervalo que eu vou passar aqui agora é o intervalo que eu estou verificando, que é o intervalo de canais, ponto e vírgula. Vou passar aqui qual que é o critério. No caso aqui vai ser o online, ponto e vírgula, e agora eu vou informar qual que é o intervalo de soma. Então, eu vou pegar aqui essa coluna G do intervalo de soma e eu tenho a somatória total de vendas através do canal online. A próxima pergunta, valor total vendido do produto amarelo. Eu tenho uma coluna aqui que classifica a cor do produto e eu quero saber o total que vendeu, a soma total do amarelo. Então, igual a soma C, abro parênteses. Lembrando que o nome da fórmula eu posso digitar ele tanto em minúsculo quanto em maiúsculo, não tem problema, tá bom? E agora eu vou informar então o intervalo da coluna de cores, ponto e vírgula, a cor que eu estou verificando, que é o meu critério, aqui é o amarelo, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, e qual que é o intervalo que eu quero somar, que também vai ser o valor da venda. E eu descubro aqui que eu tenho R$ 750 vendidos para o produto amarelo. A próxima função também muito importante e bastante utilizada no Excel é a função de concatenar. Concatenar é juntar informações, tá? Isso pode ser um texto, pode ser um número, você vai sempre juntá-los. Aqui eu tenho então esse exemplo dessa tabela, onde uma coluna é o nome e a outra coluna é o sobrenome. E eu pretendo aqui numa coluna à frente juntar nome mais sobrenome. E para eu fazer isso, eu vou utilizar a função igual concatenar. Vou colocar aqui igual a concatenar. E para eu juntar essa informação, eu preciso ir passando texto a texto dentro dos atributos. Então, nessa primeira linha, eu vou selecionar esse nome, que é o Alex, ponto e vírgula, e vou selecionar aqui o Dias, que é o sobrenome. Se eu fechar o parênteses, ele juntou aqui, ó, Alex Dias. Porém, se você observar, não tem um espaço entre o Alex e o dia. O que eu posso fazer? Eu posso voltar na minha fórmula e entre os nomes eu adiciono mais um texto. E esse texto vai ser o quê? Abro aspas duplas, dou um espaço no teclado, fecho aspas duplas, dou 2 pontos e no meio do texto agora eu tenho um outro texto que é simplesmente um espaço. Dou um Enter e aí ficou Alex Dias separado e eu posso simplesmente arrastar para os demais nomes e está tudo feito aqui, a formação do nome completo. O segundo exemplo eu tenho uma lista aqui, como exemplo, uma lista de supermercado, e eu gostaria de juntar todas essas informações em uma única célula, fazendo a concatenação. E eu poderia fazer igual aqui, concatenar da mesma forma, e vir selecionando item a item,
e também vou ter a junção delas e eu poderia colocar ali também o espaço entre as palavras. E porém, quando você quer passar uma lista completa para que forme uma única célula, existe uma outra função que é a concate e ela faz a mesma coisa, porém agora eu seleciono o intervalo, fecho parênteses, dou Enter e eu tenho a junção também de uma forma automática. E por último, nós vamos falar aqui agora da função hoje, que está dentro ali da categoria de funções de datas, que é bastante utilizada e é bem simples, eu coloco simplesmente igual a hoje, abro e fecho parênteses, dou Enter e ela traz a data atual para você poder fazer algum trabalho ali na sua planilha. Mas já que a gente está falando de data, você poderia utilizar ela combinando com uma outra função, como a função dia. Então ficaria dia, abro parênteses e dentro da função dia eu coloco a função hoje. Fecho parênteses, dou um Enter e eu tenho aqui o dia da data atual do mês, se eu precisar, igual a mês. Abro parênteses, coloco a função hoje dentro, fecho parênteses aqui e eu tenho o mês da data atual. E poderia fazer isso para ano, enfim, várias outras funções que eu posso combinar com a função hoje. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha. Se você precisa e quer dominar o Excel, na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.